aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Boku no Hero Academia, quarta temporada, que por sinal teve um episódio muito bom, curti pra caramba, gostei mesmo. Mas apesar do seu início magnífico, o depois foi até bem morninho, mas ainda assim é um bom episódio. Antes de comentar, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curta esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso pessoal, o que a gente vê ali é a situação que foi instaurada porque a Eri apareceu desesperada e simplesmente se agarrou no Midoriya. E aí a gente já vê, né, qual vai ser o papo que o Midoriya vai ter com o cara para poder resolver aquela situação. Mas antes de tudo isso acontecer, a gente vê que um pouquinho antes tem uma conversa entre os dois personagens. A gente vê que o Midoriya tá ali preocupado porque o cara teria sido escolhido primeiro. O Toga da Eri era realmente o cara que deveria herdar o poder do All Might. Quando até mesmo a gente acaba vendo que isso é um peso que fica na cabeça dele por um bom tempo. E até mesmo passa dessa situação e fica pensando por mais tempo. E aí de repente, quando eles estão andando ali, que eles estão conversando até mesmo qual é o nome, o apelido de super-herói ali de cada um, onde no caso o Midoriya não tem, até porque ele não liga para essas coisas visuais. E de repente uma garotinha de cabelo branco acaba batendo nele. E quando isso acontece, ele vê que ela tá bem assustada, tá tremendo pra caramba. E aí ele começa a falar com ela, né? Perguntar o que ela tem, por que ela tá assim, por que ela tá nervosa. Ele toca no corpo dela e vê que ela tá tremendo muito, ela tá muito desesperada. E nesse momento, quem aparece? O cara que eles estavam investigando, que eles queriam encontrar. E aí que acontece deles terem que agir como se o cara fosse um civil, como se as coisas estivessem tudo ok e não poder fazer nada. E aí uma parte importante do trabalho de Midoriya que nunca é mostrado nos animes de um caso de super-herói, que é no caso ele aprender a ser um super-herói e até mesmo ter algumas atitudes profissionais, independente da situação que esteja instaurada ali. Por exemplo, a garota ali estava sofrendo, estava desesperada, onde até mesmo a gente vê que ela começa a agarrar a roupa do Midoriya para poder não ser levada pelo cara e até mesmo o Midoriya fazer alguma coisa contra o cara e ele não poderia fazer nada, porque ele tem que ser profissional, ele tem que fazer todo aquele jogo de cintura para não ser percebido pelo inimigo. E mano, é bem tenso porque eles vão conversando e o Toga, ele é que trata de conversar o máximo possível com o cara ali para poder tentar tirar as dúvidas e também não gerar um atrito a ponto deles lutarem ali. E enquanto isso a menina fica pedindo ajuda, fica pedindo para que o Midoriya ajude ela, não deixe ela sozinha, não deixe que o cara leve ela. E o Midoriya, do jeito que ele é, ele só liga para salvar as pessoas. Ele não aguenta e acaba mesmo acusando o cara, perguntando a ele o que ele estava fazendo com a menina, porque ela estava com medo, qual eram as atitudes dele. E mano, mesmo isso acontecendo, o cara calmamente acaba pedindo para que eles entrem no beco para então conversar com eles e ele revelar o que está acontecendo. Mano, é tão dessa situação que se não fosse o Toga ali já tinha rolado uma briga do caramba. Porque nem da máscara o Midoriya lembrou de botar e nem tampouco lembrou de fazer de conta que as coisas estão tranquilas. Ele simplesmente já tava em guarda e já queria salvar a menina. E mano, eu tava muito nervoso nessa parte, velho. Esse primeiro ato do episódio foi bom pra caramba. Onde até mesmo a gente vê que se não fosse pela menina, talvez eles até morressem, um deles ali, porque o poder que ia ser usado pelo cara é escroto, ou até mesmo saísse muito ferido, porque a gente acaba vendo que a menina percebe que o cara vai usar a sua magia, ela começa, no caso, tirar a sua luva e aí ela sai desesperada correndo para evitar dos heróis serem ali feridos. Provavelmente ela percebeu que os heróis ali eram jovens e não tinham experiência. E por conta disso, ela viu que por mais que ela pedisse ajuda, não ia adiantar. Porque o cara tá muito além deles. Eles, em vez de meter o cacete do cara, não estavam fazendo isso. Provavelmente ela se ligou que não tinha o que fazer. E aí a gente vê que acaba a menina indo embora. O Midoriya fica ali desesperado porque ele foi que passou pela pior tensão, né? O carinho Toga não foi segurado pela menininha com a mãozinha ali pedindo ajuda. E se ele tivesse sido, velho, ele não tinha corrido pra trás, mas foi o Midoriya. Então, o que acontece é que a gente acaba vendo que ele fica até meio traumatizado. Eles conversam, né, com o Night Owl fala que é culpa dele, porque ele podia ter previsto isso e tal. Mas no fim, tudo é deixado de lado, eles não podem agir contra o cara. E a gente até mesmo vê que a menina é alvo de experiência.
O cara tá fazendo algum plano, algum experimento com ela pra algum poder escroto aí que ele deve estar fazendo. Enfim, tô bem curioso pra saber o que vai acontecer com a Eren. E depois a gente teve uma parte mais relacionada ao futuro do All Might e também do Midoriya. Porém não é uma parte que eu curti muito do anime, mas ainda assim é bem interessante e é legal de ver. O que acontece é que a gente acaba vendo que o Midoriya ele fica muito incomodado e aí começa a ir atrás, no caso do All Might, para poder conversar e tirar algumas dúvidas com ele. Eu achava que ele ia tirar dúvidas sobre o que ele faria com relação à menina e aquela situação. Mas não, a pergunta é totalmente diferente. Ele vai falar justamente do caso de ele não ter sido escolhido primeiro e até mesmo as coisas que aconteceram entre Night Owl e ele. E no momento que ele encontra o All Might, que eles começam a conversar, para resumir o grosso, simplesmente o Night Owl e ele tiveram aí seus laços separados, porque no caso, quando eles estavam trabalhando junto, há 5 anos trabalhando junto, teve um momento dele se ferir e o Night Owl e ele não queriam concordar juntos. Simplesmente um tinha uma opinião e o outro tinha outra e ninguém mudava de ideia. Night Owl, por ser fã e por ter suas previsões, acabou ali vendo que o All Might iria morrer em breve. E por conta disso ele ficou com muito medo que o All Might fizesse alguma coisa, que trabalhasse, porque era por conta do trabalho que ele iria sofrer essa morte, porque iria usar o resto do poder que ele tinha. Mas mesmo assim a gente vê um momento bem emocionante que tá ali o All Might furiosíssimo, querendo continuar a trabalhar, mesmo ferrado, mesmo lascado. Ele diz que não quer saber, não quer ajuda do Night Owl, porque de fato ele ainda tem que ser o símbolo da paz, o símbolo da felicidade, que sem ele as forças do bem ficam baixas. E mano, é muito da hora, velho, porque a gente vê o quão All Might ele quer sempre estar fazendo o que é certo, o quão ele é louco para poder salvar as pessoas. E assim é do mesmo jeito Midoriya. Você viu logo no início do episódio que se fosse por ele tinha metido o cacete no cara ali, tinha rolado a briga e ele tinha salvado a menina. Mas ele não fez isso por causa do Togara, que simplesmente foi mais inteligente que ele. Mas o filme que acontece é que os dois se separaram e por conta disso existe ali um limbo entre os dois personagens, eles não se falam mais. E temos um momento bonito onde o All Might fala que tá mudando o futuro dele, não acredita na previsão e quer mudar do jeito dele para que ele consiga ali viver o máximo que puder. E até mesmo ver o Midoriya crescendo. E até fala que o Midoriya é o motivo dele estar vivo até hoje, porque por conta dele ele teve vontade de viver, ele já tinha aceitado morrer, ele já tinha aceitado o destino dele, mas ainda assim ele não quer saber desse destino por conta do Midoriya. Caramba, foi legal demais ver, até o Midoriya ficar emocionado, e é bem bonito de ver que o cara só tá vivo por conta do seu aprendiz, né? E o quão importante é o sucessor do All Might. Curti pra caramba o episódio, foi muito bom, gostei, mas eu quero é mesmo saber sobre a Eren e aquele cara da Yakuza. Eu tô muito curioso pra saber qual é o plano dele e o que essa menina tem a ver nisso tudo. Sem falar que eu gostei tanto dela, a bichinha tá sofrendo pra caramba, velho. Chega a dar agonia. Enfim, pessoal, eu quero a sua opinião. Diga aí o que você achou desse episódio, se você gostou, concorda com minhas opiniões, não concorda, escreve aí nos comentários. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!